Bora fazer uma viagem no tempo para desvendar a história da imunidade? É uma jornada fascinante que mostra como uma simples observação virou uma das ciências mais importantes da medicina moderna. Vamos mergulhar nessa história? Essa é uma pergunta que, olha, quase todo mundo já se fez, né? A resposta para isso está num sistema incrivelmente complexo e, vamos dizer, elegante que existe dentro da gente, o sistema imune. E a busca para entender esse porquê é, na verdade, a própria história da imunologia. E olha que curioso, a própria palavra imunidade tem uma origem que a gente nem imagina. Ela vem do latim immunitas, que era um termo legal, sabe? Significava a proteção que os senadores romanos tinham contra processos. Com o tempo, esse conceito de proteção foi adaptado para significar a defesa do nosso corpo contra doenças. Bem interessante, né? Então, a nossa história começa com uma virada de chave fundamental. Durante séculos, a imunidade era algo que as pessoas apenas observavam. Mas a verdadeira revolução aconteceu quando a coisa toda deixou de ser só observação e se tornou uma ciência de verdade, com experimentos. A ideia de que existe uma imunidade protetora não é de hoje, não. Lá na China antiga, por exemplo, já existia a prática de inalar o pó de feridas de varíola para tentar criar resistência. Era uma observação poderosa, claro, mas ainda faltava ali o rigor do método científico. E aqui está o ponto de virada, o momento que muda tudo. Edward Jenner, um médico inglês, não só reparou que as ordenhadoras pareciam imunes à varíola. Ele foi além. Ele criou uma hipótese, testou essa hipótese com o experimento controlado e, o mais importante, obteve um resultado que podia ser verificado. Esse método de 4 passos não só funcionou, ele basicamente criou o padrão para a pesquisa científica que a gente conhece hoje. Foi isso que transformou a imunologia de uma crença popular em ciência. Bom, com a imunologia já estabelecida como uma ciência, o campo simplesmente explodiu. E com essa explosão veio o primeiro grande debate científico que ia definir o futuro da área. O que exatamente é que dá imunidade para o nosso corpo? E aí surgiram 2 escolas de pensamento, quase como 2 times rivais. De um lado, a teoria moral, que dizia que a proteção vinha de substâncias nos fluidos do corpo, como o sangue. Do outro, a teoria celular, que apostava tudo em células especializadas, que seriam as verdadeiras responsáveis pela defesa. A disputa foi bem acirrada. O que é realmente impressionante aqui é a visão de um cara chamado Paul Ehrlich. Ele propôs que as células tinham uma espécie de cadeias laterais, que hoje a gente chama de receptores, que se ligavam a toxinas. E quando isso acontecia, essas cadeias eram liberadas no sangue. E o nome que ele deu para elas, anticorpos, uma previsão incrivelmente precisa para a época. Enquanto isso, do outro lado do debate, Elie Metchnikoff fez uma observação marcante. Ele espetou uma larva de estrela do mar com um espinho e viu, no microscópio, um monte de células se aglomerando em volta do espinho, como se estivessem atacando. Ele as chamou de fagócitos, que vem do grego e significa células que comem. Era a primeira prova direta da imunidade celular em ação. E aí, quem ganhou o debate? A resposta é uma das coisas mais bonitas da história da ciência. Os 2 lados estavam certos. Não era uma questão de um ou outro, mas sim de os 2 juntos. Foi uma lição super importante, que mostra que muitas vezes o avanço científico vem da união de ideias que pareciam totalmente opostas. Hoje a gente sabe que a imunidade humoral com os anticorpos que são produzidos pelas células B luta contra os invasores que estão fora das nossas células. Já a imunidade mediada por células, que é liderada pelas células T, cuida de eliminar as células que já foram infectadas. As 2 teorias se complementaram perfeitamente. Ok, com a questão do o que resolvida, a imunologia do século XX se voltou para outra pergunta, o como. Como, lá no nível molecular, o corpo consegue se defender de tantos invasores diferentes? O grande quebra-cabeça era a diversidade. Pensa só, se cada anticorpo é específico para um tipo de invasor, como é que o nosso corpo, que tem um número limitado de genes, consegue produzir milhões, talvez bilhões de anticorpos diferentes? A resposta para isso veio com novas ferramentas. Foram os avanços tecnológicos que permitiram que os cientistas finalmente enxergassem o sistema imune com uma clareza que era impossível antes. A imunologia se tornou uma ciência de estruturas, de bioquímica. E essa imagem mostra o prêmio dessa busca. Quando os cientistas conseguiram decifrar a estrutura tridimensional de um anticorpo, eles finalmente entenderam como ele funcionava. Era como se a forma dele se encaixasse perfeitamente no alvo. A estrutura revelou a função. Então, o pulo do gato é este. A solução para o quebra-cabeça da diversidade foi simplesmente genial. A gente não tem um gene para cada anticorpo.
O que acontece é que as nossas células B pegam um número pequeno de pedacinhos de genes e embaralham eles como se fossem cartas de um baralho para criar combinações únicas. Quem provou isso foi Susumu Tonegawa, e ele ganhou um prêmio Nobel por essa descoberta monumental. Agora vamos dar um salto no tempo para ver como toda essa história impacta a nossa vida hoje. Porque no fim das contas, todo esse conhecimento acumulado, desde Jenner até Tonegawa, é a base da medicina moderna. A vacinação, que é o legado direto de Jenner, é o exemplo perfeito disso. Quando a gente toma uma vacina, a gente está estimulando o nosso corpo a criar a própria imunidade ativa, com anticorpos e, o mais importante, com memória. É como se fosse um treinamento para o sistema imune, preparando ele para uma infecção de verdade. E qual é o resultado prático desse conhecimento todo? A erradicação da varíola. Uma doença que aterrorizou a humanidade por milênios, foi completamente eliminada do planeta. Esse é, sem dúvida, um dos maiores triunfos da história da saúde pública, um testemunho do poder da ciência imunológica. E a história não para nas doenças infecciosas, não. Hoje, a gente usa esse conhecimento do sistema imune para lutar contra o câncer, para controlar doenças autoimunes, onde o corpo ataca a si mesmo, e também para modular alergias. A imunologia está na vanguarda da medicina. Assim, a jornada que começou com um médico, observando ordenhadoras, nos levou a uma era em que a gente consegue reprogramar as nossas próprias defesas. A luta contra os micróbios de fora moldou essa ciência. Agora, o grande desafio talvez seja interno. Aprender a gerenciar o poder imenso desse sistema que a gente passou séculos tentando desvendar.